Olá, agora que você já sabe tudo sobre inteligência lógico-matemática, linguística, espacial, sinestésica corporal e a musical, eu vou apresentar para vocês a inteligência intra e interpessoal. A inteligência intrapessoal, intra e interpessoal, fora. A inteligência interpessoal seria a capacidade de você lidar com as pessoas do lado de fora, a sua capacidade de se relacionar. Tanto a intra quanto a interpessoal, que a intrapessoal seria a capacidade de você olhar para dentro, para alguns acadêmicos elas são uma só. Tá bom? Alguns interpretam que Gardner quis dizer que eram duas, tá? Era uma subdividida em duas e outras apenas uma única inteligência. De qualquer forma, isso só é uma questão aritmética, né? Você pode achar que as inteligências são 9 ou são 8, dependendo da sua visão. O mais importante, explicando elas, que elas foram inclusive alicerce para o Daniel Goleman desenvolver a sua teoria da inteligência emocional. Tá bom? Vamos lá, que muitos de vocês no Brasil já conhecem esse tipo de inteligência. A inteligência interpessoal, essa capacidade de lidar de fora, o maior exemplo da humanidade, que esse que vos fala entende como um Deus, né? Alguns como um profeta, outros como um grande comunicador, um grande pai da retórica, uma pessoa que sabia se exprimir muito bem, é Jesus. Estou falando de Jesus mesmo. Era incrível a maneira com que ele se comunicava. Você imagina uma pessoa colocar pessoas de diferentes credos, diferentes raças, diferentes classes sociais, diferentes predileções de modo geral, diferentes níveis acadêmicos, numa mesma área e conseguir se exprimir passando uma aula de empatia, ensinando compaixão, ensinando amor. Olha, indubitavelmente, eu creio que ser o maior exemplo que eu possa lhe dar para que você aumente a sua abstração no que se concerne à inteligência interpessoal. Com relação à inteligência intrapessoal, de olhar para dentro, de você ter autoconhecimento do seu corpo, de você evoluir nas suas habilidades e se reconhecer, reconhecer as suas limitações, reconhecer as suas habilidades. Você reconhecendo suas limitações, você consegue errar menos, você consegue atenuar os seus reveses. Se você conhecer as suas habilidades, você pode ganhar vantagem competitiva aplicando na natureza ou até de forma generosa oferecer para o outro. Um grande exemplo disso, de passar a vida inteira olhando para dentro, de melhorando, de se conhecendo, valorizando o autoconhecimento, é Siddhartha Gautama, o mais conhecido como Buda, tá bom? É um grande exemplo de inteligência intrapessoal. As duas são importantes, tá? Algumas escolas desenvolvem mais, outras desenvolvem menos. Alguns pais não levam isso em consideração, mas isso é importantíssimo. Lembrando que, como toda inteligência, se ela não for estimulada, se você a tem, você a perde. E se você não tem, dificilmente você vai adquirir. Você precisa estimular as inteligências. Não importa se você tem agora. Isso é sempre um estado. Você não vai ser inteligente, você vai estar inteligente. É muito importante essa compreensão. Lembrando que essa é a visão desse que vos fala, é a minha visão. Isso não é uma verdade, é a minha visão como acadêmico, tá bom? Agora vamos falar sobre a inteligência natural ou naturalista. A inteligência natural naturalista, eu acho que o maior exemplo é Darwin, tá? Uma pessoa que passou praticamente boa parte da sua vida se debruçando a observar a natureza, a observar os animais, tratar, cuidar, tocar, para que nós tivéssemos uma visão de mundo da natureza diferenciada. Eu acho que é um grande exemplo para nós. Mas você que gosta do pet, você que fica na fazenda, você que gosta de animais, você que tem uma predileção, já viu pessoas que você tem seu pet, a pessoa vai na sua casa, o pet estranha todo mundo, mas com essa pessoa ele é diferente. O pet morde todo mundo, mas essa pessoa, ele não morde, ele não estranha. Tem pessoas que têm uma habilidade de lidar com a natureza, e não só os animais, tá, gente? É a natureza de modo geral, tanto a fauna quanto a flora. Então, assim, você também lidar com árvores. Eu, recentemente, estava dando um exemplo pro meu filho sobre múltiplas inteligências, né? Falando que cada um é bom em uma coisa. E mesmo ele sendo um exímio matemático, se eu levasse ele para uma fazenda, e ele conversasse com os amiguinhos lá, fizesse amiguinhos novos numa fazenda, e ele falasse que soubesse muita matemática, e de repente alguém perguntasse sobre enxerto e sobre ordenhar a vaca, e ele não soubesse, assim que ele saísse, essas pessoas iriam rir dele, ia falar: nossa, sabe muita matemática e não sabe uma coisa básica, porque é básico para ele. Vamos lembrar que eu estou reforçando a cada vídeo que todos nós somos muito bons em algo e somos medíocres em outra coisa. Então, por mais que você tenha um talento e você tenha uma inteligência, você vai ser medíocre em outra. E é muito importante que você compreenda isso, até para você
você compreender o outro, tá bom? Então você que gosta muito, vamos lembrar disso, a gente gosta muito de falar que o outro errou, que o outro é burro, é muito complicado. Às vezes eu vejo muitos professores de português corrigindo as pessoas e de outras áreas também, não só de português, tá? É porque eu tenho muitos amigos nessa área e brincam em corrigir, mas cometendo vários erros nos símbolos matemáticos. Por exemplo, eu tenho 16 quilos, né? Tá falando que eu tenho 16 mil, não significa nada aquilo. A pessoa, na verdade, queria dizer quilograma. Mas imagina se toda vez que alguém tivesse um erro matemático, eu fosse para a internet e dizer que a pessoa errou. Eu, como professor, eu acho que não é válido eu brincar com essas coisas, porque existem realmente, na média, não, eu posso informar que ela errou, mas brincar e ridicularizar, eu não sou a favor, sobretudo como professor. Deixa isso pra galera do stand-up. A galera do stand-up tem que zoar, tem que brincar, mas para nós, professores, eu acho que a gente tem que levar isso a sério, porque a gente tem que dizer que apesar dessa pessoa estar errando agora, ela pode mudar e desenvolver esse tipo de inteligência. Lembrando que não se espanta a mosca da cabeça de ninguém com o machado. E vamos, por fim, falar da nossa última, que é a inteligência existencial. E o que consiste essa inteligência, Urubatã? A capacidade das pessoas se debruçarem ao longo da vida a quererem compreender a nossa existência, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós fazemos isso, o que nós temos que fazer, qual é a nossa missão, qual é a nossa razão de existir. Essa seria a inteligência existencial. Algumas pessoas têm mais aflorada do que a outra. Essas pessoas que ficam cuidando da sua espiritualidade, têm uma capacidade maior de desenvolvimento, de compreensão. Grandes filósofos têm isso, não todos os filósofos, mas de um modo geral, a proposta, os filósofos têm isso, acaba mais desenvolvida, porque passam mais tempo observando a natureza e querendo compreender o porquê da nossa existência, né? Líderes religiosos ou pessoas que são mais dedicadas nesse aspecto. Tem um padre que era astrônomo também, chamado George Lemaître. Ele nos apresentou o átomo primitivo. Ele foi responsável ao que hoje nós conhecemos com teoria do Big Bang. Então, assim, espantem-se, porque muitos agnósticos e muitas pessoas que não acreditam em Deus usam essa teoria do Big Bang para refutar a existência de Papai do Céu, e é justamente um homem que acreditava em Deus, que inclusive era astrônomo também, que nos apresentou a teoria. É algo bem paradoxal, um dia a gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas é bem divertido. Lembrando, gente, que o mesmo direito que eu tenho de falar da minha fé, as outras pessoas também têm de se exprimir. Nós temos que ter essa sabedoria, temos que ter o direito de nos exprimir e também de ouvir as pessoas se exprimindo. É muito importante que você diga o que você acredita e não imponha o que você acredita. É muito importante que você aprenda a compartilhar o seu conhecimento, mas você também aprenda a ouvir, porque eu não sei se é muito agradável você dizer as suas verdades e não querer ouvir a do próximo, a não ser que você não queira que ninguém ouça. Então é muito importante que você também aprenda a ouvir. Um dos maiores exemplos de inteligência interpessoal, como eu falei, Jesus, ele falava para as pessoas de diferentes credos, etc. E ele tinha uma boa relação com todos, era muito carinhoso nas palavras. Então é muito importante, sobretudo, você que adora segurar essa bandeira, que você seja realmente um exemplo, tá bom? Pelo menos tente. A gente tem que dar o exemplo e ter muito carinho nas palavras. Eu acho que a humanidade está faltando isso. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de inteligências múltiplas. Eu fiz com muito carinho, tá bom? Se você gostou, lembrando mais uma vez, não deixe de ativar o sininho, não deixe de se inscrever no canal e enviar para o seu amigo. Não esqueça também de fazer algum comentário, porque isso pode fazer a gente crescer aqui, não só na ciência, mas você pode ratificar, confirmar o que a gente está falando, mas você pode também retificar, corrigir algum erro, alguma falha que nós possamos ter cometido, tá bom?